Olá, sabe aquela passagem super conhecida da Bíblia, a parábola do trigo e do joio, lá em Mateus 13? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nela, mas com um olhar bem diferente. Um que desafia o que a gente normalmente pensa. A ideia aqui é investigar o que as palavras diabo e maligno queriam dizer de verdade lá na época, no seu contexto original. A resposta pode até parecer óbvia à primeira vista, né? Mas olha, a análise que a gente vai fazer hoje talvez traga uma perspectiva completamente nova. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Quem, afinal, Jesus estava identificando como os filhos do maligno? Para a gente conseguir responder isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada na visão tradicional. Depois, a gente parte para uma investigação, decodificando as palavras no grego. Em seguida, vamos identificar quem era esse inimigo num contexto histórico, repensar a ideia de juízo e, por fim, entender por que essa outra interpretação pode ser tão libertadora. Bom, vamos começar pelo começo, né? Pelo que a maioria de nós aprendeu ou ouviu por aí. A interpretação mais comum de Mateus 13, ali nos versículos 38 e 39, sempre aponta para uma figura bem específica como o vilão da história. É isso aí! Para muita gente, o maligno é uma força cósmica, um ser sobrenatural, invisível, que está sempre se opondo a Deus. Essa é a imagem padrão que vem à mente quando a gente lê essa passagem, não é mesmo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Será mesmo que essa interpretação, essa ideia mais mística, se sustenta quando a gente vai fundo na língua original e no contexto da época? Fica a pergunta. Agora sim, vamos vestir nosso chapéu de detetive, porque as palavras originais, lá no grego, elas nos dão pistas incríveis, que mostram uma perspectiva bem mais, digamos, pé no chão, do que as traduções costumam sugerir. A primeira palavra é ponerou, que normalmente é traduzida como maligno. Só que no grego, essa palavra descreve uma qualidade, uma característica, algo que é corrompido, injusto. Então, quando o texto fala em filhos do maligno, a gente poderia muito bem ler como filhos da corrupção. O foco não está numa pessoa, mas na natureza perversa da oposição. A segunda palavra é diabolos, que a gente conhece como diabo, mas literalmente o que ela significa é acusador ou caluniador. Olha que interessante, a palavra descreve uma ação, a ação de difamar, de criar confusão, de acusar. Ou seja, o inimigo é identificado pelo que ele faz e não por uma identidade mística. Olha só a diferença quando a gente coloca lado a lado. De um lado temos esses conceitos místicos, sobrenaturais, do outro, descrições muito concretas de corrupção e de acusação. A língua original parece apontar para um inimigo bem mais terreno, bem mais identificável. Ok, com essas pistas da língua grega na mão, a gente consegue agora conectar os pontos com a história, com o que estava acontecendo na época de Jesus. Quem, ou melhor, o que, agia como um acusador corrupto naquele tempo? A conclusão que começa a se desenhar aqui é bem surpreendente. O foco talvez não estivesse em uma entidade invisível, e sim em algo muito mais palpável, uma estrutura de poder, um sistema religioso e político que era opressor. Nessa visão, o diabo, o maligno, seria a personificação desse sistema todo. E esse sistema tinha nome, tinha rosto. Eram os líderes religiosos que se opunham à mensagem de justiça e misericórdia. Eram eles os filhos da corrupção, os acusadores que difamavam os profetas, João Batista e o próprio Cristo. Eles se encaixam perfeitamente naquelas definições de ponerô e diabolos. Entender o inimigo dessa forma muda tudo. Muda radicalmente a nossa compreensão sobre o que seria o juízo que a parábola descreve. Querem ver? A visão mais comum fala do fim do mundo, né? Uma coisa cósmica lá no futuro. Já essa visão preterista entende o fim dos tempos como o fim de uma era, o fim daquele sistema religioso judaico da época. O juízo seria um evento histórico, iminente, para aquela geração, e não um apocalipse universal. E o trigo, os filhos do reino, para onde eles vão? Para o celeiro. E aqui, de novo, a interpretação se aprofunda. O celeiro não seria um lugar físico, mas sim uma realidade espiritual, a nova aliança, um espaço seguro de comunhão com Deus. O resultado é espiritual, não geográfico. Pensar no diabo como um sistema e não como um espírito tem um impacto gigantesco e muito prático na nossa vida. Sabe por quê? Porque ela muda o campo de batalha. A luta deixa de ser contra forças invisíveis, abstratas, e passa a ser um confronto muito consciente com realidades bem concretas que a gente pode ver e identificar.
O ponto central é esse, exatamente. O chamado passa a ser para uma luta consciente contra os sistemas que, hoje, sufocam a justiça, a misericórdia e a verdade ao nosso redor. E isso nos mostra algo fundamental. O reino de Deus avança justamente onde a injustiça e a opressão perdem força. Onde a gente consegue desmantelar esses sistemas de corrupção, é ali que o reino se estabelece. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com essa pergunta, que é quase um espelho. De que lado estamos? Somos filhos do reino ou filhos do sistema? A parábola do trigo e do joio, sob essa luz, nos convida a examinar a quem ou ao que a gente realmente serve. Uma questão tão atual hoje quanto era há 2000 anos.